E para debater todos estes temas, temos em estúdio José Poça Esteves e António Rebelo de Sousa, convidados deste Closing Bell, como habitualmente acontece à segunda-feira. Agradeço a ambos pela presença no programa. É sempre um prazer, como sabe. Muito boa noite. E desde já perguntar por estas palavras, mesmo ao final do dia, muito animadoras, do Nobel da Economia, a Paul Krugman, a dizer que Portugal está a fazer todos os esforços necessários e que vai conseguir cumprir as metas. Não podem voltar a crescer tão devagar. Eu acho que o discurso dele foi um discurso simpático. Eu até tive o prazer de estar na cerimónia, de participar na cerimónia, e tenho uma grande admiração por Paul Krugman, e concordo em termos gerais com as ideias que ele tem vindo a veicular. Mas, de facto, se nós analisarmos bem, embora ele tivesse dito que estava convencido que nós tínhamos condições de permanecer na área do euro, na zona do euro, como há pessoas que dizem na zona do euro, outras pessoas que falam na área do euro, ao contrário da Grécia. Ele também disse várias coisas importantes. Disse, em primeiro lugar, que para ele não era líquido que a política da austeridade a ser mantida, enfim, sistematicamente, de uma forma sistemática, era líquido, que não levava a lado nenhum, quer dizer, que não resolvia o problema essencial da economia, que era realmente o problema do crescimento. E, portanto, nós teríamos que ter um certo cuidado se porventura chegasse à conclusão de que com as medidas de austeridade que estão a ser implementadas, que estão a ser postas em prática, de facto, não só havia recessão, como o déficit não conhecia uma melhoria significativa, o déficit orçamental, então havia que repensar um bocado, enfim, o modelo de estabilização macroeconómica que estava a ser prosseguido. Depois, há uma pergunta da mulher, quando ela realmente lhe colocou a questão sobre se ele entendia que havia a longo prazo condições para uma inversão da situação na Europa, ele deu a entender que a manter as políticas atuais que estão a ser postas em prática na Europa, ele até chegava a ter dúvidas sobre se estávamos mais próximos dos anos 20 do que dos anos 30. O que é realmente, enfim, o que não é, digamos, muito otimista. Não é abonatório. Não é muito otimista. Portanto, digamos que, embora ele tivesse tido esse aspecto simpático de reconhecer que nós estamos numa situação bastante diferente da situação da Grécia, ele foi muito crítico em relação às políticas que estão a ser implementadas na Europa, mas bastante crítico, e foi muito crítico em relação à Alemanha, particularmente crítica em relação à Alemanha, e disse uma coisa muito importante, que do fundo, ao fim e ao cabo, é o seguinte, é que os economistas de hoje, uma parte deles, ele dividiu entre os clean waters e os salt waters, realmente os que são contra a intervenção do Estado e os que são a favor de uma certa intervenção do Estado na economia. Ele disse que manter-se, de facto, a atual situação, realmente, ele na Europa dificilmente entendia que, ou considerava que havia possibilidade de haver uma inversão do ciclo da crise. Quer dizer, isso realmente, digamos que nesse aspecto, e disse mais que os economistas se esqueceram das lições do passado, designadamente do que tinha ocorrido há uns 80 anos atrás com a Grande Depressão. Daí nos ter posto nos anos 20. Exatamente, isso ele disse várias vezes, disse repetidas vezes, não é? Portanto, enfim, foi agradável para Portugal, mas daí a também dizer... assustador pelo que traçou, já que Portugal tem que seguir, é o que a Europa manda e a Europa Exatamente. está a dar a Ele receita errada. Ele até disse com uma certa graça, porque estou a ver, isto realmente, se continuar esta política da Europa, os graus de liberdade do governo português são um bocado semelhantes aos graus de liberdade de um conselho qualquer, não é? Em termos de conseguir inverter o ciclo da crise nesse conselho. Quer dizer, não é a Câmara Municipal da Guarda que consegue resolver o problema do desemprego na Guarda, não é? Portanto, precisa de alguém acima, que neste ou caso... não é a Câmara do Barreiro que vai resolver o problema do... Portanto, este problema é um problema, de facto, grave. Nós estamos dependentes de variáveis exógenas que não passam por nós, e por isso é que uma mudança de política da Europa, porque ele disse outra coisa também muito interessante, é que se nós considerássemos a Europa agregada no seu conjunto, a Europa está bem. Está razoavelmente bem, em alguns aspectos melhor do que a economia americana. Quer dizer, se considerarmos o desequilíbrio externo da Europa no seu conjunto, se considerarmos o déficit orçamental no seu conjunto, não é? O rácio, não é? Entre o déficit orçamental agregado, realmente, e o PIB agregado na Europa, se considerarmos esses valores, e até a própria taxa de crescimento, a Europa no seu conjunto não está mal. E podia adotar políticas neo-keynesianas, de inspiração neo-keynesiana, porque é realmente uma economia relativamente fechada, não é? Realmente face a países terceiros. Portanto, e é um erro, há
pessoas que são, enfim, talvez um bocado ignorantes, que dizem que se realmente houvesse uma política expansionista da Europa, isso não queria dizer que houvesse depois repercussões positivas em termos de procura interna. Não é verdade, porque, em média, os países da Europa, de facto, consomem o comércio intrarregional é da ordem dos 67% a 70%. Portanto, consomem produtos também europeus. Mas isso revela outra coisa que ele disse, quer dizer, que de facto o problema da Europa é um problema político. Ele não disse isso, mas disse muito mal dos políticos e também disse muito mal dos economistas. Com a pergunta encomendada. Pois disse muito mal, foi muito crítico. Os economistas não estiveram à altura, e nem estão à altura. Ele disse isto de uma forma indireta, disse que esperava que os economistas do século XXI fossem melhores do que os atuais e que os políticos do século XXI fossem melhores do que os políticos atuais. Mas o problema da Europa é claramente um problema tem que se resolver pelo lado político e não é pelo lado económico. E eu até me atreveria a dizer uma coisa, é que os políticos do século XXI, pelo menos até agora, podem vir a surgir, estamos no princípio do século XXI, realmente não são. Nós do século XX tivemos grandes políticos, não é? Tivemos o Sir Winston Churchill, não é? Tivemos o General de Gaulle, tivemos o Mitterrand, tivemos o Adenauer, tivemos imensos. Também tivemos péssimos. Mas, de qualquer maneira, uma vez que a Troika ainda não se foi embora, ainda estão a finalizar o trabalho, esperemos que tenham ouvido o discurso do Paul Krugman e facilitem e flexibilizem, nomeadamente numa área que é muito crítica, que é o sistema financeiro, e, por outro lado, o demasiado aperto pela austeridade, que está, de facto, a reduzir a receita fiscal e poderá criar problemas de recessão sobre recessão, que é exatamente o problema que ele está a levantar. Alargou e também hoje, para além de Krugman, hoje foram muitas as vozes que se ouviram a alertar para este excesso de austeridade também nacionalmente. Hoje o Primeiro-Ministro esteve a receber os partidos a preparar o próximo Conselho Europeu e também todos diziam austeridade pela austeridade não pode ser. É preciso uma agenda para o crescimento económico. Desde o início que nós temos dito aqui, que de facto a austeridade é um meio termo, é um meio caminho ou um quarto do caminho. O caminho está, de facto, no crescimento da economia e criar as condições para o crescimento da economia. Neste momento nós estamos a criar. Antes, pelo contrário, estamos a estrangular todas as possibilidades de crescimento. É preciso abrir, flexibilizar e apostar decididamente em fatores que façam crescer a economia. Obviamente que isto passa por criar condições na economia, condições de competitividade na economia, pelo menos o Governo é muito liberal nesse aspecto e é por aí que está a querer ir, não quer dizer que esteja a ir, eu acho que não está a ir por aí, diz que quer ir por esse lado, mas não está a ir, mas falta-lhe depois, como dissemos ainda na última sessão, falamos nisso, falta-lhe depois algumas medidas de apoio e de incentivo às áreas de crescimento, utilizando alguns fatores de competitividade que nós temos fortes e alguns recursos endógenos que nós temos relativamente fortes, para não falarmos no mar mais uma vez, podemos falar no turismo, o hipercluster do mar, que é fundamental, por exemplo. Este país tem de facto recursos, este país tem condições para crescimento, e ainda falta alguma financiamento para isso, condições de atração do investimento estrangeiro e a Europa, neste momento a Europa já percebeu que também, para crescer, tem que apostar em alguns recursos endógenos e um dos grandes recursos endógenos da Europa é também o mar. E, portanto, isso já foi houve aqui alguns erros que foram cometidos no passado. Houve aqui alguns erros que foram cometidos. Por exemplo, um dos erros que nós cometemos, nós portugueses, e não é só este governo que, enfim, quanto a mim tem cometido esse erro, já o governo anterior cometeu esse erro. Não pensou em termos de ação conjugada ao nível de vários países, como, por exemplo, a Espanha, a Itália, a Grécia, Portugal e a Irlanda. Ora bem, e a posição de cada um, no fundo, era dizer que era diferente dos outros. Quer dizer, estando essas economias confrontadas com problemas que apresentavam, embora com intensidades diferentes, algumas similitudes, a preocupação de todos os políticos é dizer, não, mas nós não somos como eles, nem queremos nada a ver com eles, nem queremos realmente articular posições com eles, qualquer, nós negociamos sozinhos. Ora bem, este egoísmo que houve da parte dos diversos países não foi assim particularmente inteligente como se está agora a ver. Se tivesse havido, da altura própria, uma concertação de posições, talvez a Alemanha e a França, enfim, negociassem de outra maneira realmente com esse conjunto de países. Portanto, enfim, agora também é fácil dizer, mas nessa altura ninguém pensava dessa maneira. E foi, quanto a mim, um erro estratégico.
bem, mas esse é o primeiro problema. Depois, o segundo grande problema é que, realmente, os alemães estão divididos, não é? Há alemães, realmente, que são mais esclarecidos, do meu ponto de vista, claro, e que percebem que tem que haver alguma solidariedade europeia e que é preciso, realmente, é verdade, por uma... Infelizmente, não são os suficientes. É preciso, em verdade, por uma solução federalista. Mas já há muitos alemães que pensam desta maneira, que é uma coisa surreal. É que, realmente, a Europa é útil enquanto nos servir em termos de projeto que tem a ver com uma zona de comércio livre. Quer dizer, se é para nós vendermos os nossos BMWs, os nossos Mercedes e tal, nós compreendemos o projeto europeu. Isso está bem. Já isso compreendemos. Agora, nós estarmos a financiar esses desgraçados que têm déficits orçamentais e tal coisa, já é então já nos nem que seja para restabelecê-los, para voltarem a comprar os BMWs e os carros. E importar produtos dos países mais periféricos. Agora, aqui só um pequeno problema. Agora, o grande problema é o seguinte, é que se houver uma recessão generalizada realmente na Europa, como poderá vir a acontecer, se os alemães persistirem neste tipo de política, a Alemanha vai sofrer as consequências disso e as suas exportações realmente vão será provavelmente sofrer uma queda. Mais vai ser provavelmente que vai sofrer mais, porque as exportações vão ter uma grande quebra. Eles não têm possibilidade de substituir os mercados na Europa, enfim, em 6 meses ou num ano, pelo mercado russo, pelo mercado chinês, que aliás são mercados diferentes, realmente. Com a própria Alemanha a sofrer do... Acresce que eles... competitividade. As exportações que fazem não são exportações de produtos capital intensivos, são de trabalho intensivos, fazem exportações de produtos capital intensivos e sofisticados. E que, portanto, requer uma procura também sofisticada do lado de lá. Ora, o que é que acontece? Eles não exportam essencialmente batatas, feijão, coisas assim. Eles exportam realmente BMWs, tecnologia sofisticada. Para isso, precisam ter uma classe média forte que esteja disponível para consumir esses produtos. Se essa classe média forte, que não são ainda não são os chineses nem os russos, não existe do lado de lá realmente para consumir esses produtos, se entrar realmente essa classe média em crise, não é? Em poucos meses, eles vão sofrer as consequências, vão entrar em recessão, uma profunda recessão económica. Portanto, enfim, há quem consiga ver isto, não é? Há quem... Só consiga olhar para o momento e saber que tem que emprestar no momento. Como dizia realmente com uma certa graça o Paul Krugman, há quem, como por exemplo o Ministro das Finanças, que tudo indica que é capaz até de ser boa pessoa, realmente, da Alemanha. É possível que ainda não tenha compreendido, quer dizer, mas esperemos que sim, que venha a compreender. Portanto, este aspecto é realmente essencial. E, na próxima cimeira, o que era importante? Era importante não só que eles reforçassem os mecanismos de apoio às economias em situação de dificuldade, quer dizer, talvez, enfim, o que se admite agora é a junção do FEF, não é, do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, com o mecanismo de estabilização financeira, de um Fundo de Estabilização Permanente, mas reforçando realmente o montante envolvido no apoio aos países que apresentam uma crise da dívida soberana. Depois, eles têm que realmente aceitar a ideia de que esse Fundo de Estabilização Permanente, na prática, deve ser equiparado a um banco e pode ser financiado pelo BCE, realmente, como se de um banco se tratasse. Falta e que tem sido mais reticentes. E a única maneira não se tem que rever os tratados todos também, realmente verdade se diga. Isso é. E depois aceitar a ideia dos eurobondos, quer dizer, parece-me que é... Também é outro ponto que tanta discussão, e a senhora Angela Merkel sempre disse que não e rejeitou-se quer falar. Estes sacrifícios que estão a pedir, estas exigências que estão a colocar para que os países coloquem na Constituição, que é isso que está a ser pedido. Os déficits, etc. Todo este aperto, eu acho que só faz sentido se a Europa estiver disponível para mais tarde, numa fase a seguir, poder flexibilizar quer o mecanismo de estabilização, quer o próprio papel do BCE. Portanto, criando uma nova governação económica muito mais integrada e, portanto, propícia à mutualização da dívida, aos eurobonds, etc, etc. Eu não entendo de outra maneira, senão é um sacrifício que está a fazer absolutamente necessário. É uma revolução que tem que ser feita. Ninguém o diz, não se nota, mas eu acho que o caminho só se justifica estar a passar por este aperto se tivermos a seguir esta solução. E deve estar com certeza a ser discutido nos bastidores. Deve estar com certeza a ser discutido nos bastidores, porque é um tema que todos esperamos que seja apenas depois de E em Portugal também há um problema, que quando se fala, enfim, no que é que se devia fazer em termos de negociação com a Troika e tal, há aqui um problema, que são as parcerias público-privadas. Exato. Porque as parcerias público-privadas, devia-se dar prioridade mesmo às parcerias público-privadas. Já estamos há 8 meses a
falar disso. Quer dizer, mas é onde não se mexe. Pois não, quer dizer, continua-se a fazer... Há um receio enorme de mexer na... Aliás, houve agora um concurso público. Sim, novamente... Eu tive ocasião de ver como é que estava o caderno de encargos, tive ocasião de ver quem é que estava a concorrer. Há um receio muito grande de se pegar neste tema das parcerias público-privadas. Porque pode ser um buraco maior. Pode-se descobrir buracos maiores nestas seguramente contas, que vai haver aqui problemas. Se tiver que se reavaliar, como está previsto, se tiver que se reavaliar as parcerias público-privadas num sentido de maior racionalidade económica, num sentido de maior racionalidade financeira e o papel do Estado e os compromissos do Estado, podemos estar a falar de uma situação muito pesada para a economia portuguesa. Pois é. Ninguém tem dúvidas. A solução... E assusta um pouco e por isso provavelmente... Já se fala mas a solução tem que passar por uma coisa... situação dessas. Mas a solução tem que passar por qualquer coisa deste género. É preciso ver o seguinte, que o efeito recessivo da renegociação das parcerias público-privadas é menor do que o abaixamento de salários, não é? Quer dizer, da função pública e realmente porque o efeito recessivo não é um efeito tão grande se houver uma renegociação com os parceiros. Não fica em causa. Não, porque realmente não vai ter depois incidência do consumo, realmente, portanto, da procura interna. Ora bem, pelo menos não tem esse efeito imediato. Isso é o mais imediato. E, portanto, não tem o efeito recessivo tão grande. Logo, se houvesse até uma certa sensibilidade social, era de se dar mesmo prioridade realmente às parcerias público-privadas. Mas agora, a questão é que para se mexer das parcerias público-privadas só há duas maneiras. Ou realmente se vai para uma solução de pagamento à cabeça das parcerias público-privadas para evitar ter que pagar, para ter que suportar encargos elevadíssimos em 2014, 2015, 2016, porque senão o que acontece é que com o que está previsto para 2016 não há abaixamento de salários da função pública que dê para resolver o problema do déficit. Quer dizer, ou são abaixamentos de 50%, ou não. Estou a exagerar um bocado, mas é uma fatura grande, isso sabemos. Portanto, realmente, é essencial ou encarar-se a hipótese de comparar a cabeça, mas isso só é possível recapitalizando a banca, portanto, negociando com a Troika um aumento dos apoios para a recapitalização da banca poder ser maior do que estava inicialmente previsto e com essa recapitalização da banca realmente a poder haver a renegociação das parcerias público-privadas, não é? E essa recapitalização vai permitir o financiamento, não é? Da renegociação das parcerias público-privadas. Porque senão não há condições, a banca não pode suportar. Mas aí a questão central, o problema central é que a renegociação das parcerias público-privadas de facto tem um efeito muito diferente do que é sobre o consumo, mas tem um efeito extraordinário no sistema financeiro, que já está muito apertado e ainda por cima, se agora lhe impõem tem que haver uma recapitalização as parcerias público-privadas numa situação de estrangulamento com que está, e eu espero que agora as conclusões desta terceira visita da Troika permitem entender isso e que flexibilize também o aperto que está a fazer sobre o sistema financeiro para permitir financiar a economia, para permitir algumas condições de financiamento. E, de facto, as parcerias público-privadas, nesta altura, eram um balde de água fria em tudo o que está a fazer. Sempre se falou... Mas o sistema financeiro precisa claramente se recapitalizar por um lado e limpar os ativos, de limpar o balanço de alguns ativos, maus ativos, posso dizer, para poder refinanciar definitivamente a economia, que é isso que se pretende. É porque sempre se falou que essa poderia ser a prioridade, que as primeiras conversas da equipa da Troika terá sido mesmo com a banca eles estão muito para calados, resolver. Mas espero que saia falta liquidez na economia e tudo o resto pode depender daí. O sistema financeiro resolvido. Mas é que o essencial é o sistema financeiro. E no sistema financeiro, a recapitalização do sistema financeiro, realmente, e enfim, o saneamento da situação realmente financeira do sistema financeiro português e as parcerias público-privadas são essenciais. Sem resolver esse problema, não se resolve o problema de fundo da economia. E até das finanças públicas do nosso país. Portanto, vê-se agora o problema também com as autarquias, que vai ser o problema. Quer dizer, o que é que vai acontecer? Cá está, realmente. Novamente a banca vai ser penalizada. A banca vai ter que ser penalizada, eventualmente, com a solução quase encontrada. Portanto, mais uma razão para estudarmos a recapitalização da banca. Ora bem, portanto, tudo isto vai realmente ter. Vai parar à mesma questão de fundo, que é realmente a necessidade de recapitalização do sistema financeiro português. E tudo isto nos leva também à questão que muito tem sido falada, ainda hoje António José Seguro disse a Pedro Passos Coelho, era preciso mais tempo para Portugal conseguir cumprir as metas. Sim, mas são duas coisas distintas. Eu também acho. De alguma forma, para voltar ao crescimento e para conseguir... libertar algum dinheiro para o financiamento. Poderia ajudar a todos os É inexorável que vamos ter que renegociar
o acordo com a Troika. Isso é inexorável, só quem não quiser ver, não é? Porque, mas não podemos andar a dizer, só que não podemos andar a dizer que isso, junto aos credores, cria a sensação, o síndrome grego. Claro, exatamente. E não o governo português, eu compreendo a posição do governo português, porque o governo português agora não pode dizer que quer já renunciar, não é? Porque ainda não houve uma avaliação feita pela Troika publicamente, no sentido de se dizer que nós estamos no bom caminho e que temos estado a cumprir, enfim, os objetivos, as metas que foram previamente traçadas. Só depois de uma declaração desse tipo, e até o desejável é que se combinasse com a Troika, ser a Troika formalmente a ter a iniciativa. Quer dizer, ver conversas, não é, realmente com a Troika, enfim, de acordo com essas conversas, formalmente aparecer a Troika a dizer, vamos, como Portugal está, de facto, a atingir os objetivos pré-determinados e está realmente a cumprir os objetivos, e como, de facto, também houve alterações na situação económica, no enquadramento geral, não é? Os pressupostos são hoje em dia outros, nós próprios estamos abertos a uma negociação. Quer dizer, claro que informalmente o governo português deve ser o governo português a dizer que está interessado, mas pedindo sigilo. Bom, havia um comboio que nós não apanhámos, que podíamos ter apanhado para isso, que é um comboio que está em andamento, puxado pelo Cameron. Pois é. Que devíamos ter apanhado, devíamos ter subscrito. Que a Espanha está a aproveitar. Devíamos ter subscrito. Bom, vamos, flexibilizem lá o déficit, deem lá mais algum tempo para nós reduzirmos o déficit e a Europa tem que criar condições para crescimento. É um comboio que, de facto, está em andamento. Isso também é verdade. E pode ser que esse também ajude a resolver o nosso problema. Mas nós vamos ter, evidentemente, que o Governo agora não pode dizer isso. E nós, enfim, somos patriotas também, enfim, entendemos isso. E mais do que patrrotismo, os investidores e os mercados estão a olhar para nós. É evidente que o preço mas quem sabe de macroeconomia, quer dizer, é relativamente evidente. Vamos lá ver. Isto vai tudo piorar. Quer dizer, nós vamos ter uma recessão, como dizia hoje o Paulo Krugman, na zona do euro. Vamos ter a Grécia, provavelmente, a entrar em situações de incumprimento, que também não vai ajudar. Portanto, caminhamos para um incumprimento que, pelo menos, poderíamos ser uns alunos bem comportados e ser os primeiros em que a receita resultou, se também a Europa houvesse alguma flexibilidade para do lado sermos da então Europa. os primeiros, e era bom, e era mas haverá expectável. alguns sintomas de que esta medida que poderá ser flexibilizada? Esperemos que sim. Amanhã temos Vamos ver amanhã. a avaliação. Vai ser só o Ministro das Finanças a falar pela primeira vez. Normalmente tínhamos sempre a Troika a falar. Amanhã o Ministro das Finanças. Outro bom sinal. E que eu acho que é um ótimo sinal do lado da Troika. Porque dava a sensação de uma certa arrogância. Tomar a iniciativa de fazer conferências de imprensa parecia que estava de alguma forma a impor condições ao governo português. Portanto, o Ministro das Finanças vai apresentar os resultados. Vamos ouvir, vamos esperar então que tenhamos mais uma avaliação positiva e depois o futuro dirá como é que vai realizar-se então este memorando da Troika e o nosso cumprimento. Obrigado a ambos pela presença neste Foi um prazer.